Graça e paz, eleitos de Deus, abençoados, pedras vivas, escolhidos antes da fundação do mundo, para uma viva esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amados, eleitos, predestinados, filhos de Deus, escolhidos para reinar em vida por um só que é Jesus Cristo, porque receber a abundância da graça. Vamos continuar com este tema importantíssimo para a edificação da igreja eleita, edificação dos santos para a obra do ministério. Tema este que tem como tema, nesta graça, abundez. Passagem bíblica da graça de Deus que condiciona este tema, nesta graça, abundez, está em 2 Coríntios. Graça de Deus, revelação da graça de Deus. Palavra revelada pelo Espírito de Deus em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Pelo que diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para crescermos no conhecimento dela e abundarmos nela. Ora, assim como abundeis em tudo, em fé, em palavra, em ciência e em todo zelo do vosso amor para convosco, vede que também nesta graça abundeis. É o tema para a igreja eleita, para os predestinados, para os escolhidos, para aqueles que foram libertos da lei, resgatados da lei, para viverem a graça original, dada nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Eleitos em todas as línguas, povos, nações, espalhados por todo o mundo, como aqueles que são descendência, filhos de Abraão pela fé. Senhor Jesus, graça te dou por mais uma revelação em graça, por mais uma mensagem em graça, para iluminar profundamente os olhos espirituais daqueles que foram resgatados, tirados debaixo da lei, para viverem a graça de Deus no único ministério, na única igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem nenhum sintoma da lei. Não é a igreja condenatória, mas a igreja salva para sempre. Espírito Santo, use este canal, este profeta, para que esta mensagem genuína da graça de Deus resgate muitos que ainda estão debaixo da lei. Tire muitos que ainda estão no mundo, no império das trevas, para o reino do seu Filho amado. E aqueles que já foram resgatados, já estão debaixo da sua graça, possam crescer mais e mais, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para abundarem nesta graça, que produz vida diferenciada em todas as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, use este canal. Sim, que estará ministrando do trono da graça de Deus, alcançando muitos eleitos e atraindo eles para reinarem sem condenação, debaixo da graça de Deus. Amém? Eleitos de Deus e eleitas de Deus, em plenitude da revelação da graça de Deus, porque assim vivem os eleitos e eleitas de Deus, em plenitude da revelação da graça de Deus. Como já sabemos, a palavra abundar ou abundância
no que se refere a esta graça, abundez, é traduzida de várias palavras da língua hebraica e grega, pelo qual o significado é aumentar, ser pesado, transbordar, multiplicar e saciar. Então, quando estamos falando pelo Espírito de Deus, a nação eleita, quando falamos pelo Espírito de Deus, a nação eleita, o significado da palavra abundar está traduzido nestas palavras para que todos não tenham pouco, quase nada, o mínimo do mínimo, mas tenham muito, sejam pesados, saciados, multiplicados, transbordados, pesados, aumentados desta graça, para que aí sim comece a vida diferenciada diante dos homens e mulheres do nosso tempo. Eleito de Deus, eleita de Deus. Nestas séries de mensagens, com este tema exclusivo aos eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, nesta graça abundez, vamos ouvir pelo Espírito de Deus o terceiro exemplo. E esse terceiro exemplo, como sempre ouvimos, é feito duas perguntas. Por que abundar nesta graça revelada aos eleitos de Deus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que quanto mais graça, melhor? E a resposta para essas duas perguntas, para esse terceiro exemplo, aos eleitos de Deus, aos predestinados, aos filhos diferenciados, assim como foi Jesus, a resposta é esta: para termos o mesmo sentimento do amor que houve em Cristo Jesus, segundo a revelação desta graça. Então, volta ao ponto, falando de novo, repetindo de novo, as duas perguntas, para que vocês tenham uma profundidade de compreensão e queiram abundar nesta graça, ser pesado, saciar, multiplicar. Repito de novo as duas perguntas. Por que abundar nesta graça revelada aos eleitos de Deus? Por que quanto mais graça, melhor? E a resposta, para termos o mesmo sentimento do amor que houve em Cristo Jesus, segundo a revelação desta graça em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Pelo qual revela, Filipenses 2,15, tende em vós, isto falando dos eleitos de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, abundar nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo. Quanto mais graça, melhor, para que exista em cada um eleito de Deus o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento, ato e efeito de sentir-se. Sentimento, aptidão para sentir, sensibilidade para sentir. E Jesus teve sentimento muito grande no amor maior. Eleito de Deus, com o mesmo sentimento do amor que houve em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo pediu aos irmãos da igreja, da Macedônia, nesta graça abundez, já que eles estavam abundando
em fé, em palavra, em ciência, no zelo do amor de uns para com o outro. Então, quando Paulo, apóstolo da graça de Deus, um apóstolo escolhido, para que o Senhor por ele revelasse o mistério que estava oculto das gerações e dos séculos, mas agora não está mais, porque as cartas do apóstolo Paulo traz à luz, ao nosso entendimento, este mistério que esteve revelado por vários séculos e gerações, falado e profetizado por muitos profetas. As cartas do apóstolo Paulo iluminam o nosso entendimento para a revelação máxima da plenitude da graça de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo pede aos irmãos da igreja da Macedônia para que nessa graça abundeis, digo, o apóstolo Paulo sabia que se os irmãos da igreja da Macedônia abundassem nesta graça, fossem pesados nesta graça, saciassem nesta graça, multiplicassem nesta graça, e ele recebeu por revelação do Espírito de Cristo, para que nesses últimos dias alcançasse o ápice, a plenitude extraordinária. Paulo sabia que se eles abundassem nesta graça, eles, e também nós, todos eleitos de Deus, estariam abundando no grande amor de Cristo Jesus. Abundando no grande amor de Cristo Jesus. Ou seja, abundariam mesmo no mesmo sentimento, abundaria no mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, de uns para com outros. Amém? Então, Paulo não pediu por pedir, ou de uma forma teórica, ou por uma ilusão, ou de uma forma comum. Ele pediu com visão e revelação profunda da graça que recebeu, para que eles se abundassem nesta graça. E nós, eleitos desse tempo, tivessem, eles e nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de uns para com os outros. Aí a situação muda. Aí as coisas mudam. Aí a vida realmente vai ter na sua grandiosa extensão máxima a imagem real de Deus, de Cristo Jesus. Não uma coisa fictícia, não uma coisa que parece que é, mas não é. Mas abundando nesta graça. Já que eles estavam abundando em fé, em palavra, em ciência e no amor que tinha de uns para com os outros ali, a imagem real do Senhor Jesus ia verdadeiramente transparecer como espelho numa realidade total. A imagem do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E hoje quase não se vê, por falta de abundar nesta graça, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ia ser tão real, tão extraordinário. E muitos iam ver e contemplar, não a religiosidade, não o legalismo ferrenho, mas a imagem de Deus, de uns para com os outros. Eleitos de Deus, todos que abundam verdadeiramente nesta graça, também abundam no mesmo sentimento, ou seja, no mesmo, idêntico, igual sentimento de amor que houve em Cristo Jesus.
Se não abundam, se não existe o mesmo sentimento, preste atenção, se não existe o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de uns para com os outros, estes ainda não abundam nesta graça. Mesmo que tenha fé, mesmo que esteja abundando em fé, mesmo que esteja abundando em palavra, mesmo que esteja abundando em conhecimento, mesmo que tenha esse amor comum de uns para com os outros. Se não existe o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e falta em muitos, porque também estes não estão abundando nesta graça, porque esta graça é a revelação da palavra de Cristo, do grande e extraordinário amor de Cristo Jesus. Amém? Pois abundam. Voltando, este tem o mesmo sentimento igual, todos que abundam verdadeiramente nesta graça, também abundam no mesmo idêntico, igual sentimento do amor que houve em Cristo Jesus. Pois abundam no ato, o efeito de sentir-se, sentimento que houve em Cristo Jesus. Abundam no ato e efeito de sentir-se, sentimento que houve em Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus sentiu. Abundam na aptidão para sentir, sensibilidade para sentir, sentimento, assim como Cristo Jesus sentiu. Amém? Cristo Jesus multiplicou por 2 vezes, relatada na palavra, pães e mais pães, a primeira vez para quase 5.000 homens, a segunda vez para quase 4.000 homens, porque Jesus sentiu a necessidade de alimentar aquele povo. Sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tinha essa aptidão de sentir, sentimento. Ele tinha esse ato, efeito de sentir esse sentimento. Então ele tem esse sentimento e vê o povo faminto no deserto e sente. E porque ele sentiu, houve este amor nele, o pão multiplicou. O pão só multiplicou porque houve este amor nele. Eu quero dizer que as coisas só multiplicam quando existe esse mesmo sentimento de uns para com os outros. E essa graça produz isso quando nós abundamos. Se Jesus fizesse aquilo naturalmente, nada tinha acontecido. Mas ele viu o povo faminto, podia morrer no deserto, desfalecer. Ele sentiu misericórdia, sentiu amor. E esse sentimento produziu um efeito sobrenatural de multiplicação de 5 pães na primeira multiplicação e 3 peixinhos para quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Na segunda multiplicação, para quase 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sentimento de uns para com os outros. Amém? Pois muitos podem abundar em tudo. Muitos podem abundar em tudo. Em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo do vosso amor, para convosco pai, mãe, marido, esposa, filhos, e não abundar no mesmo sentimento do amor que houve em Cristo Jesus. Este amor incondicional. Amém? Este amor incondicional. Ou seja, sentimento
do amor que não depende de ser isso ou aquilo, pois é incondicional. Não depende de ser alto, magro, branco, preto, brasileiro, estrangeiro, pastor, pastora, o que fez, deixou de fazer. Não depende, incondicional não depende de ser isso ou aquilo, pois senão não é incondicional. Foi este amor que houve em Cristo Jesus. Porque naquela multidão que ele alimentou, muitos depois o negaram. Ele sabia disso. Muitos depois viraram as costas para ele, mas ele sabia disso. Mas ele alimentou, sem ver condição, sem ver se merecia ou não merecia. Este amor, e Paulo está dizendo para os filipenses, para que a graça abundasse nele, para que existisse nele, houvesse neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Incondicional é isso. Amor que não depende de ser isso ou aquilo, pois é incondicional. Ou seja, não está sujeito a qualquer tipo de condição para ser do Senhor. Tem que ser casado, tem que ser solteiro, tem que ser viúvo, tem que ser... Não está sujeito a nenhum tipo de condição. Tem que fazer parte da minha religião, da minha seita, da minha denominação. Não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação, incondicionado. E quando está sujeito a qualquer tipo de condição, de restrição ou limitação, é uma coisa incondicionada. E o amor é incondicional. Foi este que houve em Cristo Jesus e tem que existir em cada um de nós, para que o sermão seja poderoso, para que a ministração seja poderosa, para que as palavras alcancem o efeito que Jesus alcançou na figura de homem. O amor é incondicional, ou seja, o amor que permanece é maior que tudo e possa acontecer. Quando ele é incondicional, ele é maior do que tudo que possa acontecer. Amém? É incondicional para todos. Não é incondicional para um grupo, para um segundo grupo, para mais ou menos, mas é incondicional para todos. Como revela em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. A esperança, muitas vezes, não é incondicional. A fé, muitas vezes, não é incondicional. Mas este amor maior, ele é incondicional. Não tem restrição, não tem limitação, não é se for isso ou aquilo. Este é o verdadeiro. Amém? Quem tem este amor incondicional não está escondido na igreja. Ele é a igreja do Senhor Jesus aonde ele chegar. Ele não foge de uma igreja para outra, para estar escondido ali. Ele é a igreja. Onde ele chegar. Igreja eleita, igreja do Senhor Jesus. Mas o amor é maior. Pergunto, por que o amor é maior que a fé e a esperança? Faça essa pergunta. Porque o amor de Cristo é incondicional. Amém? Porque o amor é maior do que a fé e a esperança. Porque o amor de Cristo é incondicional. Só amo se
tiver esta condição. Só perdoo se tiver esta condição. Com esta condição eu não amo. Com esta condição eu não perdoo. Isso não é o amor de Cristo. Isso é religião pura, que não produz nada e nunca produziu nada. Por isso, muitos precisam abundar nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo. Digo, pois assim fazendo, a abundância do sentimento, do amor que houve em Cristo Jesus será abundante de uns para com os outros. Será abundante de uns para com os outros. É o que falta. Do amor de uns para com os outros ser abundante. E aí o cristianismo não será falso. E aí o cristianismo não será falso. Como nós vemos na imensa maioria nos dias atuais. O cristianismo falso. As pessoas dizem que ama, mas ao mesmo tempo não ama. Quando existe o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e esta graça introduz isso dentro de cada um, ou faz que cresça dentro de cada um, o cristianismo não será falso, como vemos na sua imensa maioria nos dias atuais. Mas o cristianismo será verdadeiro, de uns para com os outros, na prática diária da mensagem da verdadeira graça de Deus. Na prática diária da verdadeira graça de Deus. Amém, eleitos e eleitas, escolhidos e escolhidas. Eleitos de Deus, abundantes nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo. Vamos conferir o sentimento do amor que houve na prática diária em Cristo Jesus. Do amor que houve na prática diária. Não foi só dentro da igreja que alguém fala, prega. Oh, que reunião maravilhosa, caiu fogo. Mas na prática diária, a vida é outra coisa. Na prática diária, nada que se faz numa reunião, nada que se ouve, tem exercício do amor que houve em Cristo Jesus, se tornando um cristianismo falso, de apresentação e não da prática diária. Vamos ver o amor que houve na prática diária em Cristo Jesus, pelo qual, abundando nesta graça, nós também teremos, na prática diária, de uns para com os outros. Pois esta graça, eleitos, revelada, é a palavra da abundância do amor de Deus em Cristo Jesus, para ser vivida na prática diária. Amém? Na prática diária. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, o poder na prática do mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. Este é o poder do reino de Deus. Digo, este é o grande poder que consiste o reino de Deus. O mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus em todos que se dizem cristãos. O reino de Deus não consiste em palavras, mais uma palavra, mais outra palavra, mais uma palavra, mas consiste em poder. Poder este do amor que houve em Cristo Jesus, em todos que dizem cristão. E este poder do amor que houve em Cristo Jesus na prática diária, produz um cristianismo autêntico, verdadeiro, confiável, sem desconfiança, mas confiável de uns para com os outros. Eleitos, confiram o sentimento de amor que houve em Cristo Jesus para abundar como graça em tábuas de carne do nosso coração, como carta de Cristo.
conhecida e lida por todos os homens. João capítulo 15, versículo 13. João capítulo 15, versículo 13. Diz assim, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Extraordinário. Arrupia. Extraordinário. O que é isso, eleito de Deus? Sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, pelo qual é dar a vida a favor dos seus amigos. Amém? Pelo qual é dar a vida a favor dos seus amigos. Isso é o cristianismo prático. Pelo qual, abundando nesta graça, nós também teremos este sentimento de amor que houve em Cristo, de dar a vida pelos nossos irmãos e amigos, para que o cristianismo seja verdadeiro na prática diária. Amém? Lucas capítulo 23, 34. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Pai. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia-lhe, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eleitos, extraordinário. Sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. De perdoar facilmente. De perdoar facilmente aqueles que lhe fizeram mal. Digo, abundando nesta graça, nós também teremos este sentimento de amor, de perdoar facilmente, assim como o Senhor Jesus perdoou, para que o cristianismo seja verdadeiro na prática diária. Amém? O cristianismo só é verdadeiro na prática diária se houver naqueles que se dizem cristãos este amor de perdoar facilmente uns aos outros. E como tem pessoas que têm dificuldade, não é? Anos e anos, mas depois para perdoar facilmente é muito difícil. Não é um cristianismo verdadeiro, não abundou nesta graça. Porque esta graça produz esta marca. Marca de Cristo. Marca de Cristo. De perdoar facilmente, como Jesus perdoou lá na cruz. Dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. João 13, 34. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Extraordinário, irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, e também ameis uns aos outros. Sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, de amar diferenciado. Amém? Amar diferenciado. Poucos estão hoje amando diferenciado. Por uma pequena coisa, ou uma coisa insignificante. Poucos mostram esse sentimento de amar diferenciado. Poucos mostram que este novo mandamento que o Senhor Jesus revela, esse sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, esse novo mandamento,
Está dentro. Digo, o Senhor Jesus amou a quem não amava, não o amava. Amar diferenciado. Novo mandamento. Amar como Ele nos amou, uns aos outros, independente de quem seja o que fez. Digo, abundando nesta graça, este sentimento diferenciado de amar, assim como o Senhor Jesus amou, é muito prático na vida diária do cristianismo verdadeiro. Pois esse sentimento, um novo mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo, amar assim como Ele amou, se torna vida prática em todos que são verdadeiramente seus discípulos, na prática diária do verdadeiro sermão, na prática diária do verdadeiro sermão, do verdadeiro cristianismo. Amém? Sentimento que houve em Cristo Jesus. João 8:3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora, versículo 5. Na lei, nos mandou Moisés, e tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Diziam eles, tentando para terem o que acusar. Eles falavam isso para terem o que acusar a Jesus, porque assim são os da lei, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, a lei manda que mulheres assim sejam apedrejadas. Como insistissem na pergunta, versículo 7, Jesus lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que é isso? Sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, pelo qual os da lei não têm. Pois para qualquer um, seja quem for, para escapar da lei, pois aos olhos da lei todos são iguais, não há inocentes. É isso. Para os olhos da lei todos são iguais, não há inocentes. Então volta ao ponto. Para qualquer um, seja quem for, para escapar da lei, pois aos olhos da lei todos são iguais, não são inocentes, só tendo o mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, pelo qual, abundando nesta graça, se torna real. Quer escapar da lei? Só tendo o mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. Porque o mesmo
tendo o mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus, ninguém condena. Condenar é legalismo, não é o amor de Deus. Ninguém acusa. Então, só se escapa da lei se tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pelo qual, abundando nesta graça, este sentimento que houve em Cristo Jesus se torna real. Ou seja, aquele sentimento que não condena, mas ama, assim como houve em Cristo Jesus, se torna real na prática diária, para que o cristianismo seja verdadeiro de uns para com os outros. Amém? Glória a Deus. Continuando esta mensagem, para abundarmos nesta graça. Eleito de Deus com o mesmo sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo pediu à igreja da Macedônia para abundar nesta graça, digo, o apóstolo Paulo sabia que se eles, e nós hoje também, muito mais nós hoje, o apóstolo Paulo sabia, se eles abundassem nesta graça, revelada pelo Espírito de Cristo, os irmãos da igreja da Macedônia estariam abundando no conhecimento de Deus para serem diferenciados. Eles estariam abundando no conhecimento de Deus para serem diferenciados nas suas atitudes do dia a dia. O que nos torna diferenciados do sistema religioso é as nossas atitudes do dia a dia. Abundando nesta graça, nós seremos, na prática, naturalmente, diferenciados, com atitudes diferenciadas no dia a dia. Pois o conhecimento abundante desta graça nos torna diferenciados no dia a dia. Assim como foi o Senhor Jesus Cristo, como carta de Cristo, cartas diferenciadas do grande amor de Cristo revelado por esta graça. Pois quanto mais abundarmos nesta graça, mais, presta atenção, quanto mais abundarmos nesta graça, mais o Espírito do Deus vivo escreve nos nossos corações de carne as atitudes diferenciadas de Cristo Jesus, para serem conhecidas e lidas por todos os homens, pela qual vem em nós, na prática diária, como cartas verdadeiras de Cristo, a vida diferenciada do amor que houve em Cristo Jesus. Quanto mais abundarmos nesta graça, mais o Espírito do Deus vivo escreve nos nossos corações de carne as atitudes diferenciadas de Cristo Jesus, para que os homens e mulheres em todas as línguas, povos e nações conheçam e leiam em nós carta de Cristo, irmãos e irmãs diferenciados na sua vida diária. Amém? Na sua vida diária. Glória a Deus. Por isto, nesta graça abundeis, para que o Espírito de Cristo continue escrevendo, o Espírito do Deus vivo, as atitudes diferenciadas de Cristo Jesus, reveladas na plenitude por esta graça. E não sejamos conhecidos como religiosos, legalistas, mas como carta de Cristo, por causa do amor que houve nele, também existindo em nós, e só abundando nesta graça, para que isso seja real. 2 Coríntios 3:2 diz: vós sois a nossa carta,
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto, versículo 3, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Digo pelo Espírito de Deus, muitos precisam abundar no conhecimento desta graça, para serem diferenciados, terem atitudes diferenciadas. Pastores, pastoras, diácono, diaconisa, moços, moça, homens, mulheres. Terem atitudes diferenciadas, como verdadeiros cristãos. Carta de Cristo, nas suas atitudes diárias. E assim exalarem, presta atenção, e assim exalarem o bom perfume do grande amor de Cristo. Não é exalar religiosidade, não é exalar conhecimento e mais conhecimento da palavra, mas o grande amor de Cristo. Não. E assim exalarem o bom perfume do grande amor de Cristo, com cheiro, na prática diária, do conhecimento de Deus. Com cheiro, na prática diária, do conhecimento de Deus. Esta abundante graça, que exala o cheiro mais puro, que exala o cheiro mais puro do amor de Cristo na vida de todos os homens e mulheres, em todas as línguas, povos e nações. Digo, para isto ser possível, exalar o cheiro do conhecimento desta graça. É o cheiro do grande amor que houve em Cristo Jesus. Para isso ser possível, só abundando nesta graça revelada pelo Espírito do grande amor de Cristo. Sem abundar nesta graça, pode-se crescer em fé, em ciência, pode-se crescer em conhecimento, pode-se crescer em tudo, em palavra, mas não exala, as pessoas não sentem o cheiro do grande amor de Cristo. Sentem o cheiro de uma religião, de uma coisa de homens, mas o cheiro do grande amor de Cristo que faz a diferença, se não abundar nesta graça, a imensa maioria não sente. 2 Coríntios 2,14 diz, a revelação da graça de Deus, o cheiro do conhecimento, do amor de Cristo, revelado a Paulo, para abundarmos. 2 Coríntios 2,14 revela, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, não existe outro meio, nós temos que ser o meio, não existe outro meio. E por meio de nós, difunde, uma coisa que difunde, não fica ali parada. Difunde, manifesta, difunde. Em todo lugar, colégio, trabalho, firma, praia, cinema, passeio, difunde. Abundou nesta graça, em todo lugar vai difundir a fragrância, o cheiro do seu conhecimento, que é o cheiro do grande amor que houve em Cristo Jesus. Porque nós, não outro segmento, porque nós somos, para Deus, o bom perfume, o aroma de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem.
Nós, os eleitos. Para Deus, para Deus, para Deus, somos o bom perfume, o aroma de Cristo, do grande amor que houve em Cristo Jesus, para exalar, além das portas da congregação que você faz parte, exalar em todos os lugares o cheiro do seu conhecimento, o cheiro da graça de Deus, o cheiro do grande amor, para que as pessoas sintam e vejam algo diferenciado de uma vida religiosa, que não perdoa, que vê defeitos, que aponta defeitos, porque não exala o grande amor de Cristo. Digo aos eleitos de Deus que manifestam, exalam em todos os lugares o bom perfume do amor que houve em Cristo Jesus. Muitos podem abundar em fé. Podem abundar em fé. Em palavras pregadas, em pleno conhecimento de toda a letra da palavra de Deus. Muitos podem abundar. Palavras e mais palavras, palavras e mais palavras. No zelo do amor para aqueles que o cercam, no caso, esposo, esposa, mãe, pai, filho, filhas. Mas, se não abundarem nesta graça, nada disso adianta. Nada disso adianta. Vai continuar sendo religiosidade. Vai continuar sendo uma coisa normal. Se não abundarmos nesta graça, nada disso adianta. Para o contexto mundial, para o mundo todo, para aqueles que estão em toda a terra. Por isso esta graça, quando é abundante, pelo qual torna a vida no seu dia a dia diferenciada, pelo grande amor que houve em Cristo Jesus, na prática entre os que seguem ao Senhor Jesus, assim como revela em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor como sentimento que houve em Cristo Jesus, serei como bronze que soa, como o símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor como sentimento que houve em Cristo Jesus, nada serei. Nada serei. Ainda que eu distribua, versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor como sentimento que houve em Cristo Jesus, nada disso me aproveitará. Amém? Por isso, nesta graça abundez, porque ela imprime, pelo Espírito do Deus vivo, quanto mais você abunda nesta graça, o Espírito do Deus vivo imprime nos nossos corações de carne a carta do grande amor que houve em Cristo Jesus para sermos diferenciados no mundo que vivemos,
de uma forma que as pessoas veem, não religiosos, mas a imagem de Cristo, cartas de Cristo, cartas do grande amor, que exalam o cheiro do conhecimento, do amor de Deus em todos os lugares. Eleito de Deus, abundando nesta graça, a cada dia somos mais e mais marcados com atitudes diferenciadas do sistema legalista e dos homens naturais desse mundo. Assim como revela a palavra da graça de Deus, para abundarmos em Romanos 12, 9. Diz a graça de Deus, para sermos diferenciados. Romanos 12, 9. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Digo, sentimento de amor que houve em Cristo Jesus. Pois ele não deixou vencer do mal que lhes apresentava todos os dias que viveu neste mundo. Ele não deixou ser vencido do mal que lhes apresentou todos os dias que viveu nesse mundo, com atitudes iguais ou pior do que os homens. Com atitudes iguais ou pior do que os homens que muitos estão tomando. Mas venceu o mal na prática diária, com atitudes diferenciadas do bem, do amor maior, em tudo que pregou. Em tudo que pregou. Em tudo que pregou. Por isso, nesta graça abundeis, para que exista o mesmo sentimento de amor na prática, assim como houve em Cristo Jesus, pelo qual não abandona, isso aí, não abandona, mas sim carrega as cargas um dos outros. Muitas vezes, tem irmãos que a sua carga está muito pesada. O amor que houve em Cristo Jesus não abandona, mas ajuda a carregar esta carga, a carga um dos outros, para que assim cumpramos a lei de Cristo, pelo qual é o amor maior. Acima de qualquer questão, amor incondicional. Amém? Você tem carregado a carga do seu irmão, que muitas vezes está pesada? Ou tem julgado? Isso não é um amor maior. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Como se cumpre a lei de Cristo? Ajudando, carregando a carga um dos outros. Amém? Como se cumpre a lei de Cristo? A lei do amor, carregando a carga um dos outros, e não deixando mais sobrecarregado. Isso não é a lei de Cristo, um amor incondicional, cristianismo verdadeiro, que funciona, que as pessoas veem e leem e conhecem, e somos carta de Cristo. Carregai as cargas um dos outros. E aqui não está dizendo, é esse ou aquele, um dos outros.
Seja pai, mãe, filho, filha, pastor, pastora, diácono, diaconisa, apóstolo, profeta, bispo, carregai as cargas um dos outros, porque é assim que cumprimos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é um amor maior. O amor incondicional, aquele sentimento que houve. Esta é a igreja verdadeira. É esta. E se ele voltar hoje, encontra-se com ele. Mesmo que tenhamos alguns defeitos, porque estamos no processo de perfeição. Amém? Amém? Então, por que abundar nesta graça, nesse terceiro exemplo, eleito de Deus, no final dessa mensagem? Para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, demonstrado na forma prática e diária, com sermões práticos, e não só palavras, produzindo muitos que, na verdade, são uma carta que os homens conhecem não como religiosos, mas como a carta de Cristo. Digo a vocês, quanto mais vocês abundarem nesta graça, mais este amor que houve em Cristo Jesus, este sentimento, esta ação de sentir, sentimento que houve em Cristo Jesus, será verdadeiro, no cristianismo verdadeiro e real, aos olhos de Deus e dos homens, nesta graça abundante. Quero fazer uma oração agora no espírito da mensagem, para que verdadeiramente seus olhos, amados, sejam iluminados. Iluminados. Porque se você é um eleito, a graça de Deus ilumina seus olhos. Se não ilumina, porque não é um eleito. Porque o Deus desse século cegou, está lá em 2 Coríntios, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que vocês estão ouvindo agora é a luz do Evangelho. O Deus desse século consegue cegar o entendimento dos incrédulos, que ouvem, mas não conseguem acreditar, não conseguem produzir fé, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e dentro das igrejas está cheio de incrédulos, que ouvem a luz do Evangelho, mas não ilumina, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas se você é um eleito de Deus, esta revelação ilumina o seu entendimento, para uma ação diferenciada do amor que houve em Cristo Jesus. Creio que você, eleito, você eleita, essa mensagem chegou ao teu coração. Você não é cego, mas tem olhos iluminados. O Deus desse século, o diabo não cegou o seu entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Você entendeu? Que abundando nesta graça, verdadeiramente vai existir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí seremos a igreja que o Senhor conhece, a igreja eleita, a igreja escolhida, preparada para o encontro com Ele. Senhor Jesus, em Teu nome, porque tudo que fizermos, seja por palavra ou por obra, fazemos em Teu nome. Revela a Tua graça. Eu peço agora em Teu nome, que os olhos dos eleitos de Deus sejam iluminados neste momento, para abundarem no conhecimento da revelação da graça de Deus, para terem vida prática. O cristianismo seja verdadeiro, não falso, autêntico e não irreal, original e não imitação. Senhor, peço ao Espírito Santo, que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, que encontre, ache este eleito, esta eleita, seja a língua que fale, o país que viva, no Brasil ou fora dele,
em todo o estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, da Paraíba, todo o Brasil e o mundo. E ilumine o entendimento desse irmão, dessa irmã, que verdadeiramente, até hoje, não mostrou que existe nele o sentimento que houve em Cristo Jesus. Que esse irmão, essa irmã, seja iluminado agora, para que o cristianismo seja verdadeiro, a prática da palavra que sai do trono, ela seja verdadeira, para que muitos leiam e conheçam que nós somos a carta de Cristo, que o Espírito do Deus vivo escreveu em nossos corações de carne. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eleito de Deus, este foi o terceiro exemplo, para que nessa graça abundeis, pelo qual vai continuar na próxima mensagem. O terceiro exemplo continua na próxima mensagem, para iluminar o seu entendimento e produzir graça abundante na sua vida, para que sejamos estes filhos e filhas diferenciados desse sistema que não produz nada diferenciado. Sou o apóstolo dos bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada, e quero declarar no teu coração, em todo o seu ser, que independentemente da língua que você fale, o país que more, a palavra de Deus é uma e única. A graça de Deus, a revelação dela é uma e única. Quero declarar que você é um abençoado. Sim, você é um mais que vencedor sobre todas as coisas, seja hoje e por toda a eternidade. Amém? Receba esta palavra e viva ela. Nesta graça abundeis, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, eleito de Deus.